Bem-vindo à IMR Online, uma nova experiência. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e peço a Deus que vos abençoe e espero que todos estejam bem. Meus irmãos, estamos dando início ao culto desta noite e gostaria que os irmãos prestassem bem atenção e dedicassem estes minutos, estas horas, para que o seu coração esteja voltado para o nosso Deus, pois este é o propósito que nós estamos preparando este vídeo. E gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou lessem em Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra do Senhor nos chama a atenção nesta noite para que possamos buscar o Senhor. E essa busca deve ser sincera e intensa diante do nosso Deus, pois nestes dias que estamos vivendo, tudo tenta roubar o tempo que é dedicado a Deus. Nós nos ocupamos com tantas coisas que nós deixamos de lado essa busca, essa entrega, essa dedicação para estarmos diante do nosso Deus. Eu não estou dizendo que nós não estamos buscando. O que eu digo é que essa busca tenha um tempo valioso, um tempo precioso, essa dedicação. Para que isso aconteça, é necessário que nós nos desliguemos de tudo e foquemos e sejamos focados neste momento em buscar ao nosso Deus, pois nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo irá voltar e precisamos estar preparados. E você pode concordar comigo, quantas coisas têm roubado o seu tempo diante de Deus? Eu sei que muitas vezes há um momento que você pensa em Deus, naquele momento que você está planejando algo, ou no momento que você está refletindo, o seu pensamento logo se volta a Deus e se perde. E diante de 24 horas, seja sincero comigo, se nós pensamos em Deus em picados, 10 minutos é muita coisa. Então por isso, esqueça de tudo que está ao seu redor e se coloque diante do nosso poderoso Deus e o busque de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esta crise que estamos passando nos é motivo de podermos nos dobrar diante de Deus e buscarmos a sua presença enquanto nós podemos. Quantos estão neste momento sendo sepultados e perderam a sua oportunidade de estar buscando a Deus? E lembre-se, para essas pessoas que desceram à sepultura, que neste momento estão no cemitério, Jesus já voltou para elas, agora só lhe resta o juízo. Mas para nós que estamos ouvindo este vídeo nesta noite, temos essa oportunidade de buscar ao Senhor, de nos arrepender, de refletir o que nós estamos fazendo diante do nosso Deus e tomarmos novas atitudes. Então por isso, eu quero convidá-lo, a você meu irmão, a você minha irmã, a estar orando comigo neste momento, buscando a presença de Deus. Não é pela inteligência humana ou
pela produção humana, que nós estaremos sentindo a presença de Deus ou estando na presença dEle em oração. Então eu te convido, ore comigo neste momento. Feche os teus olhos. Eterno e poderoso Deus e Pai, eu me uno à fé do meu irmão para que juntos possamos buscar a Tua presença, pois a Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós te invocamos nesta hora, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu poder e acende o fogo da Tua glória, para que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos atentos e o nosso coração preparado para receber a Tua boa e poderosa palavra. Ó Deus, intercedo pelo pregador, que o Senhor possa usá-lo para falar conosco conforme a Tua vontade, não conforme nós queremos, mas que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Ó Senhor Deus, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, é que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que todos tenham uma ótima noite e não perca a palavra que será pregada após essa abertura. A paz do Senhor, igreja amada, com grande alegria que em mais uma oportunidade estarei ministrando aqui a palavra do Senhor. E o tema para o culto desta noite é a vida pela fé. Uma das frases mais conhecidas do apóstolo Paulo é a que diz: o justo viverá pela fé. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra, no poder dessa mensagem? E eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo nos dizendo: o justo viverá pela fé. Mas ele tem um grande motivo para dizer esta frase tão conhecida para nós cristãos: o justo viverá pela fé. Porque estamos vivendo em um momento de crise, um momento muito difícil, um momento de grandes desafios, um momento de pandemia e um momento em que tudo está ficando cada vez mais difícil, inclusive para nós, como igreja. Então, neste momento, eu quero ler essa palavra junto com você e gostaria que você me acompanhasse aí. Romanos, no capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar por um momento. Pai, estamos aqui com a sua palavra, a sua santa palavra. Neste momento eu oro, pedindo ao Senhor que me dê a direção pelo seu Espírito Santo, para falar para a sua igreja aquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe essa ministração, que o Senhor nos dê força para suportar neste momento de crise, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor possa estar conosco, meu Pai, em todo o tempo, e que a sua vontade seja feita, porque nós sabemos que nada escapa do controle do Senhor, tudo está no seu poder. Então nós agradecemos ao Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Que não devemos mais viver pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que cremos.
Fazemos parte de uma geração em que os valores estão sendo invertidos. A verdade, cada dia mais, está sendo trocada pela mentira. O mundo mudou muito nas últimas décadas, e por conta dessas mudanças que a igreja está sendo forçada a mudar também. Para sobreviver em meio a tanta injustiça, em meio a tanta desigualdade, em meio a tanta mentira, em meio a tanta corrupção, e por aí vai. Como está difícil viver nos nossos dias, amada igreja. Como está difícil falar e defender a verdade. Como está difícil ser honesto e defender a honestidade. Porque a degradação está chegando ao seu extremo. Mas não se assuste, porque este é o momento ideal para a revelação da verdadeira igreja, dos verdadeiros filhos de Deus, dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí eu digo para você, porque só vai permanecer, só vai resistir e só vai conseguir suportar aquele que estiver vivendo a sua vida pela fé. Este é o tema da mensagem de hoje. A vida pela fé. Mas não se assuste, porque este é o momento ideal para a revelação da verdadeira igreja. É o momento ideal para a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Só vai perseverar até o fim quem estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, porque não teremos mais a quem recorrer neste mundo, igreja. A injustiça, a corrupção alcançou até quem deveria nos garantir a justiça, como juízes, políticos. As principais lideranças do mundo estão corrompidas, estão comprometidas com a mentira, com a corrupção. E diante deste cenário caótico estamos nós, a igreja. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Está tudo sob o controle de Deus. Está tudo acontecendo conforme a vontade de Deus. E tudo isso que está acontecendo é a ira de Deus contra este mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo que está contra a palavra e contra a vontade de Deus. Porque eu digo para você neste momento, este mundo que nós vivemos está no maligno. Este mundo que nós vivemos está no poder do maligno. Assim como está escrito lá em Romanos, no mesmo capítulo 1, só que desta vez no versículo 18 está escrito assim: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, uma prova de que o mundo jaz no poder do maligno. E o que nós como igreja já estamos sendo avisados há muito tempo de tudo que está acontecendo e de tudo que ainda vai acontecer. O mundo está mergulhado no pecado, na incredulidade, na idolatria. E aí você imagina só a situação da criatura perante o seu Criador. Eu gostaria que você imaginasse comigo, nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver eternamente, só que uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de amor. E aí eu digo para você que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, no nosso tempo que nós estamos vivendo, é a vontade de Deus. Porque Deus, Ele não aceita o pecado, Ele não aceita a impureza, porque Ele é puro, porque Ele é santo. Deus, Ele aceita o pecador, mas não o pecado. Por isso que Ele chama todos ao arrependimento. E tudo que nós estamos vendo acontecer é a ira de Deus sendo revelada dos céus contra toda a impiedade, contra toda a injustiça, contra toda a maldade, contra todo o pecado, contra toda a mentira, contra toda a corrupção. Então, igreja, já estamos sendo avisados há muito tempo de tudo que está acontecendo e de tudo que ainda vai acontecer.
Por isso que nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, nós precisamos estar com a nossa fé em ação, em prática todos os dias, porque o justo vai viver pela fé. Porque nos dias que nós estamos vivendo são dias de grandes dificuldades, de grande aflição, de grande angústia, mas nós não podemos ser abalados por isso, porque em nós está a vida eterna, a vida que já nos foi concedida muito antes de a gente entrar no ventre da nossa mãe. Ali o Senhor, Ele já nos abençoou, nos dando essa vida que é eterna. E aí eu digo para você neste momento que lá em Romanos 1 está escrito, a partir do versículo 28, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí nesse momento, Romanos, no mesmo capítulo 1, a partir do versículo 28, para a gente entender tudo isso que está acontecendo, que tudo está sob o controle de Deus, nada escapa do controle do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Então, através desse texto, dessas palavras aqui que o apóstolo Paulo disse, nós vamos entender melhor essa situação que o mundo está vivendo. E está escrito assim no versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Ou seja, através desse texto, por meio deste texto, nós entendemos que tudo isso que está acontecendo no mundo, essa pandemia, nós sabemos que é um juízo de Deus, é um princípio do juízo de Deus sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado, sobre toda a maldade, sobre toda a injustiça, sobre toda a impureza. E neste momento é um momento que a igreja precisa estar atenta, precisa estar atenta a toda essa movimentação. Nós não podemos nos assustar, nós não podemos nos acovardar diante dessa situação, mas ao contrário, nós devemos continuar pregando a palavra de Deus. Então chegou a hora, igreja, de se preparar ainda mais, porque temos que continuar pregando o evangelho, assim como Paulo continuava pregando em meio ao caos, continuava pregando e se preparando e atendendo o seu chamado. Não pertencemos mais a este mundo, igreja, e esta não é a vida que Deus preparou para mim e para você. Chegou a hora de nos fortalecermos ainda mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela nossa imaginação o que Deus preparou para mim e para você nessa noite. Então eu quero dizer para você, se você está orando, ore ainda mais. Se você está se purificando, se purifique ainda mais. Se você está se santificando, se santifique mais. E diga todos os dias: Maranata, vem Senhor Jesus, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade hoje e para todo sempre. Nós precisamos nos atentar a essa palavra. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ser encorajados todos os dias a fazer a vontade do nosso Pai, porque está se aproximando o dia, está ficando cada dia mais difícil, e estão perseguindo a igreja, estão indo contra a palavra do nosso Senhor, e nós não podemos nos acovardar, nós não podemos temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por isso que a vida pela fé é muito importante neste momento. Por isso que uma vida na presença do Senhor é muito importante, porque o mundo está cercado pelo caos, o mundo está cercado pela corrupção, está mergulhado no pecado. E aí
o que nós devemos fazer diante de toda essa situação? Nós devemos continuar zelando pela verdade, pela justiça, pela honestidade. Porque o nosso Senhor, Ele nos protegerá e Ele nos guiará pelo melhor caminho. Você pode ter certeza disso. Pode glorificar a Deus, igreja. Glorifica a Deus, porque nós, como filhos, como igreja do Senhor, nós estamos na presença de Deus e na presença do nosso Pai nós devemos permanecer. Porque é chegado o grande momento, é chegado a grande hora em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e nos purificar de todo o pecado, e nos purificar de toda essa sujeira, de toda essa imundícia do pecado e da morte. Então, o que eu tenho para dizer é que nós devemos nos manter firmes. Nós temos que nos manter firmes na presença do nosso Deus, porque está chegando o grande momento. E nós não vamos ter mais a quem recorrer, igreja. Está ficando cada dia mais difícil, porque a própria justiça, as próprias pessoas que deveriam zelar pela justiça, pela honestidade, estão sendo corrompidas. Então o que nos resta é uma vida pela fé. O que nos resta é uma vida com os olhos fitos em Jesus Cristo, com o nosso olhar para a cruz, com o olhar para o sacrifício que nos garantiu a salvação. Nós temos que seguir firmes a nossa caminhada. Então, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Viva a sua vida pela fé. Não tenha medo. Não se preocupe mais com isso que está acontecendo. Continue pregando a palavra. Claro, tome todos os cuidados. Assim como o Senhor falou em uma oportunidade, olha, dê a César aquilo que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Nós devemos obedecer às autoridades. As autoridades são constituídas por Deus, mas nós devemos estar atentos à movimentação do Espírito. Nós temos que estar atentos à direção do Espírito Santo, porque este é o momento em que a verdadeira igreja será revelada, junto com os verdadeiros filhos de Deus. E aí nós vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, venha, Senhor Jesus, e que venha a nós o seu reino, e que a sua vontade seja feita hoje para todo sempre. Amém. Eu me despeço de vocês na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês possam se fortalecer e se apegar na palavra do Senhor, orar cada vez mais, buscar cada vez mais, porque está chegando o grande momento, está chegando o grande dia que o Senhor irá voltar, irá buscar a sua igreja para viver uma vida por toda a eternidade. E eu gostaria de orar com você neste momento. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração, pedindo a Ele a direção do Espírito, pedindo a Ele sabedoria, pedindo discernimento, pedindo a proteção do Senhor para nós, para a nossa família, para toda essa obra que está sendo levantada, para toda esta obra que está sendo erguida em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, neste momento oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. Pedimos misericórdia para o seu povo. Pedimos misericórdia para a sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pedimos a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria mundana, que é terrena, que é humana, mas nós pedimos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é perfeita, a melhor sabedoria que nós podemos ter neste momento. Uma sabedoria que irá nos guiar para o centro da vontade do Senhor. Neste momento eu peço que o Senhor nos proteja. Protege a sua igreja, Senhor. Nos guarda e nos livra de todo mal. Protege e guarda a nossa família de todo mal. Nos dá a direção, Senhor, para sabermos qual o melhor caminho, qual a melhor decisão e qual a melhor escolha. Que em nome do seu Filho amado Jesus, nós venhamos perseverar até o fim e que nós venhamos viver esta vida eterna que o Senhor preparou para nós. Nós oramos ao Senhor e agradecemos. Pedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a bênção do Senhor, hoje e para todo sempre, que a sua vontade seja feita, em nome do seu Filho amado Jesus.
Amém e graças a Deus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua.